Bom dia, Deus te abençoe. Você que está acompanhando aqui pelo YouTube ou pelo aplicativo da nossa igreja, estamos iniciando mais uma live com o tema Movido pela Eternidade. Estamos aqui meditando este livro, Movidos pela Eternidade, e hoje já estamos no capítulo 6. E olha, gente, deixa eu falar um negócio para você que está aqui comigo aí, ó. São 13 capítulos, já estamos chegando praticamente na metade. Quem está lendo comigo um capítulo por semana vai lendo devagarzinho, tranquilo, e já está na metade de um livro. Talvez seja já um recorde aí para algumas pessoas, né? Talvez alguns aí nunca leram a metade de um livro, já chegamos na metade desse livro. Benedito Santos, paz seja convosco, amém, excelente semana. Deus é bom, né, gente? Bom dia, paz do Senhor, espelho e graça. Eu não sei quem está falando. Apareceu o nome, né, que é do perfil aí do Instagram. Depois se identifica aí para a gente lhe conhecer. Bem, vamos lá, gente, vamos meditar um pouquinho nas Sagradas Escrituras e extraindo aqui em cima desse tema do capítulo 6, ganhou o presente ganhou o livro, né, de presente da Magna. Magna me falou mesmo a respeito de você, que te acompanhou desde acompanhou desde o outro livro, né, do Intercessor Feliz. Seja bem-vindo aí à nossa live, Deus abençoe. Lá Bezerra também está entrando, tem bastante gente entrando aí, vamos lá. Capítulo 6 deste livro, A Grande Queda, né? Vamos continuar falando agora, né? Estamos na Bíblia, descobrindo aqueles personagens daquela história, né, que o autor falou. Então, nós vamos refletir neste capítulo sobre dois deles. Primeiro, o Vida Dupla e depois o Enfraquecida, certo? São dois personagens da história que ele conta lá atrás, no segundo capítulo, e agora a gente vai ver dentro da Bíblia pessoas que se comportam dessa forma. Primeiro delas, que nós vamos falar aqui, é as pessoas que vivem uma vida dupla. Entenda, irmãos, nós estamos falando sobre a eternidade, viver a eternidade com Deus. E para viver a eternidade com Deus, precisa ser recebidos por Deus. Temos que ouvir lá no grande dia, servo bom e fiel, entre no gozo do Senhor, entre aqui na presença, a eternidade. Mas, infelizmente, né, entenda, e isso faz parte da justiça de Deus, isso faz parte do amor de Deus, por incrível. Já discutimos isso, falamos isso para trás. Ah, pastor, mas Deus não é um Deus de amor, por que ele vai permitir pessoas irem para o inferno, para a eternidade sem Deus? Sim, por causa do amor dele por nós, que ele assim fará, pela sua justiça. Como assim? Porque uma pessoa entrando na eternidade com Deus sem ter a sua vida transformada, uma hora a sua natureza maligna se manifestará na eternidade, irá corromper outros e vai começar tudo de novo. Então, para que não comece tudo de novo, para que a gente possa ter a eternidade, só entra aqueles que realmente viverem uma nova vida com Jesus. Aí tem gente que está vivendo na igreja, mas está com essas pessoas, esse perfil aqui. Primeiro, vida dupla. Olha esta frase: lemos o que cremos ou cremos no que lemos? Aqui resume a questão da vida dupla. Você lê no que crê, ou você lê no que você está crendo, ou você vai crer no que você lê. Entenda aqui, ó, isso aqui resume, isso aqui você precisa entender. A vida dupla, a pessoa que vive uma vida dupla,
ele vai sempre ler aquilo que ele crê. Ele vai pegar as Sagradas Escrituras, ele vai pegar a Bíblia e vai ler na Bíblia no que ele crê, no que ele acredita, a forma que ele imagina que as coisas deveriam ser. Ele vai dar conta de extrair da palavra o que ele crê. Gente, isso é perigosíssimo. Por isso que existe tantas heresias, existe tantos pastores na internet, às vezes pregando palavras que as pessoas querem ouvir, porque está pregando e lendo na Bíblia o que ele crê. Mas esse é a vida dupla. Essa é a pessoa que vive uma vida dupla. Ela consegue extrair da Bíblia aquilo que lhe agrada, aquilo que ele acredita ser. Mas um cristão verdadeiro, ele crê no que lê. Ele lê algo e acredita naquilo. Então, essa é a grande diferença de você ser transformado pela Bíblia daqueles que querem transformar a Bíblia segundo o seu pensamento. Ah, gente, misericórdia! E como tem pessoas que fazem isso, que transformam a Bíblia segundo aquilo que acredita. Eu sempre conto, né? É um absurdo, é um extremo absurdo, mas é uma verdade. Teve um tempo atrás que estavam espalhando aí uma doutrina, um ensinamento, saiu na televisão, foi, se eu não me engano, foi no programa do Jô Soares que eu assisti isso, onde a pessoa estava dizendo que fazia um tratamento que melhorava a saúde, que era urinoterapia. Talvez alguns lembrem disso, urinoterapia. O que é urinoterapia? A sua urina é um remédio para que você possa ser curado de várias enfermidades. Então você bebia a primeira urina que você realizava ali no dia, aquela primeira urina mais forte, a pessoa bebia. Misericórdia! Pensou? E dizia que isso fazia bem para a saúde. Eu assistindo aquela entrevista, daqui a pouco a pessoa falava, não, mas por que nós tiramos isso da Bíblia? Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu? Tirou da Bíblia? Isso eu não li ainda não, que Bíblia é essa? Sério que ele tirou da Bíblia? Tem isso na Bíblia? Não é possível que eu vou ter que fazer isso, beber minha urina. Aí a pessoa disse assim, porque na Bíblia está escrito que do seu interior fluirão rios de água viva. Este rio que traz vida, saúde, é a sua própria urina. Então nós bebemos a urina. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu vi isso, gente. Eu vi. Vi com esses olhos aqui, ó, na televisão. Gente, você consegue ler aquilo que você acredita. A pessoa sem o Espírito Santo, moldado pelo Espírito Santo, vai interpretar a Bíblia segundo as suas próprias intenções. Mas nós temos que crer naquilo que estamos lendo. Ele diz assim, então, olha, essas pessoas leem aquilo em que acreditam, em vez de acreditarem no que leem. Ao invés de ser transformado pela Bíblia, eles transformam a Bíblia para ficar de acordo com o que eles querem. Então, gente, aí vai. Esse capítulo vale a pena você estudar, abrir a Bíblia, ler cada um dos textos que aqui estão. Eu não vou me prender muito aqui, porque o tempo é curto, mas o primeiro ponto é este. Lá na frente, estou lá na página 116, ele fala sobre o caso ali de que devemos, que é um texto que eu acho violento demais, que é o Mateus 7:23, aonde ele diz para aquelas pessoas que alegavam assim, mas eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu fiz tanta coisa no teu nome,
eu devo entrar. Jesus disse: eu nunca conheci vocês, afastem de mim, vocês que só fazem o mal. Então, vendo esse relato, há uma verdade contida lá na página 116, bem do início. Há uma verdade contida nesse relato. Para expulsar um demônio, não basta termos apenas um nome, é preciso ter um relacionamento que ostenta o nome. Então, gente, não basta usar o nome, é necessário ter um relacionamento com Deus. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Nós precisamos ser conhecidos por Deus. Então, está nos falando da intimidade com Deus. Deixar que a palavra nos transforme. E, gente, o maior exemplo disso é Judas. Judas, o discípulo de Jesus. Ele andou com Jesus, ele ouviu Jesus, mas o seu caráter, ele constantemente revelava através das suas declarações, né? O seu caráter era revelado por suas declarações. Olha só, nós vemos ali na vida de Judas, Mateus 26,15, quanto vocês me pagam para eu? Olha o receber, né? O eu quero algo em troca. Mais na frente, Mateus 26:25, ele mentiu e bajulou para obter vantagem. João 12:4, tirou dinheiro do ministério de Jesus para uso pessoal. Ou seja, as suas ações revelavam o seu caráter, mesmo andando com Jesus. Mesmo andando com Jesus. Então são aqueles, Judas retrata bem, Judas, aquele que traiu Jesus, retrata bem a vida dupla. Estava ali, discípulo de Jesus, mas que vivia uma vida dupla. Por isso, deixa eu falar contigo, por isso nós precisamos ter esse discernimento na igreja. Por quê? Porque na igreja existe esse tipo de pessoas, pessoas com vida dupla, pessoas enganadas, pessoas enfraquecidas. Existem essas pessoas. Então você não pode, na igreja, simplesmente falar assim, não, aqui não tem pecado, aqui eu vou confiar em todo mundo, eu vou, sabe? Ei, tem pessoas que usam da palavra para tirar benefícios próprios. Então, temos que tomar cuidado. Isso é muito importante nós falarmos para os novos convertidos que às vezes chegam ali com o coração tão cheio de amor e de alegria de estar agora naquela nova família e acabam sendo enganados, extorquidos de pessoas maldosas como este da vida dupla. Se entregam às vezes, empresta dinheiro, cai no engano, uma mentira, cai na lábia, não, mas é um crente, eu vou emprestar, eu vou fazer isso, eu vou... Ei, você precisa entender que na Bíblia, na igreja, existe todo tipo de pessoas. Então, vigia, deixa esse alerta aqui. Vamos seguir. Falamos então aqui, no caso de Judas, essa situação toda, fala claramente da pessoa que vive uma vida dupla nessa alegoria. Mas depois nós falamos sobre a enfraquecida. A enfraquecida é aquela que começou bem, teve verdadeiramente uma vida na presença de Deus, abriu seu coração, vivia uma vida diante do Senhor. Mas com o tempo caiu no engano da vida dupla, alguém ali conseguiu distorcer e decepcionar, e ela foi enfraquecida, e ela desviou da presença de Deus, se esfriou na presença de Deus. Entenda que agora é uma pessoa diferente, não é uma vida dupla que lê a Bíblia da forma que ele quer, interpreta da forma que ele quer, não é um enganado que está
sabe, vivendo, achando que está fazendo a coisa certa e está fazendo errado. Está falando aqui de pessoas que verdadeiramente foram fiéis a Deus, amaram a Deus de todo o seu coração, tiveram a sua vida transformada, mas permitiram enfraquecer na fé, permitiram esfriar na fé. Então, gente, isso aqui é muito sério, porque é uma das grandes advertências que o Senhor Deus nos dá sobre não esfriarmos na fé. Quantas pessoas têm nos dias de hoje esfriado na fé? Está falando de um crente que se desvia da verdade. E esse que se desvia é um pecador. Meus irmãos, Tiago 5,19, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que ele que converte o pecador do seu caminho, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, olha, primeiro, meus irmãos, ele está falando com um crente, ele está falando com a igreja. Tiago está se dirigindo aos cristãos verdadeiros. Ele diz, se algum entre vós, então ele está jogando lá para o futuro, se desviar da verdade. Então, se ele está dizendo para a igreja, para os irmãos em Cristo, que se algum deles desviar da verdade, é porque existe a possibilidade de se desviar da verdade. Por que eu digo isso? Porque existe uma linha de pensamento, de teologia, que diz que é impossível alguém se desviar da verdade. Que é impossível Deus apagar o seu nome do livro da vida. Um dia ele escreveu, acabou. É escrito para a eternidade no livro da vida. Mas é um engano. É mais um engano. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara que aquele que for fiel, de forma alguma eu apagarei o seu nome, né, do livro da vida. Então entenda que ele está dizendo que aquele que for fiel até o fim, de forma alguma eu apagarei o nome do livro da vida. Então o que ele está dizendo? Que aquele que não for fiel até o fim terá o seu nome apagado. É só ler. Está entendendo? É só ler. É só uma questão de você ler as Escrituras com o que ela está dizendo. E não só esse texto, mas dezenas e dezenas de outros textos que nos afirmam isso, que nós precisamos seguir fielmente até o fim para sermos salvos. Então, existe esse personagem, a enfraquecida, existe esse personagem que vai se deparar na eternidade e vai para o inferno. Pessoas que tiveram Jesus, que aceitaram Jesus como seu Salvador, que viveram uma vida fiel ao Senhor, mas permitiu, sabe o que a Bíblia fala? Apostasia da fé. Deixou a sua fé esfriar, se afastou daquela fé fervorosa, apostasia da fé. São inúmeros textos que retratam isto. Não se deixe ser enganado. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças para não deixar esse mundo esfriar a nossa fé. Como que a gente faz isso? Congregando, gente. Por que o diabo hoje está investindo pesado para que as pessoas parem de ir na igreja, parem de congregar? Porque quando você para de congregar, você vai esfriando. Você vai, mas eu tenho meu tempo de oração. Importantíssimo você ter seu tempo de oração, mas as duas coisas caminham juntas. Você tem que ter a sua vida de intimidade com Deus, de oração, seu TSD, mas você precisa também ter o seu tempo de comunhão com a igreja, porque ali você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. Pastor, mas eu ouço mensagens na internet. Ei,
ouvir mensagens na internet, pregações na internet é bênção. Mas é igual você ir num restaurante e comer só o que você gosta. Se eu comer só o que eu gosto, eu vou comer só hambúrguer, comer só doce, salada, nem pensar. Por quê? Porque eu vou comer só o que eu gosto. Só que a minha saúde vai para o espaço. Se você ficar se alimentando na internet, você vai ouvir só o que você gosta, só o que é bom para você e não o que você precisa. O seu alimento não é só do que você gosta. Você vai lá, deixa eu pesquisar aqui algo que eu quero ouvir hoje. Ai, que delícia, estou ouvindo essa mensagem. Ei, agora quando você senta naquele banco da igreja, você senta ali e fala, Deus, estou aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar. Aí ali você não escolhe. Ali é o que Deus vai realmente tratar com a sua vida. Então, a apostasia da fé, ela começa aí, quando a pessoa para de congregar, quando a pessoa permite essas palavras do mundo, ação maligna entrar no coração, a pessoa vai se esfriando. Lá na página 130 ele fala muita coisa. Ih, nosso tempo está acabando, hein, gente? Ele cita vários pregadores, teólogos. Aí você fala assim, pastor, mas que coisa terrível, só coisa ruim. Então eu posso me desviar? Eu pensei que eu estava seguro, eternamente seguro. Agora que eu aceitei Jesus, eu estou eternamente seguro. Deixa eu te falar, fique em paz. Apenas caminha com Jesus, porque é impossível alguém que caminha com Jesus se desviar da presença dele. Se desvia aqueles que vão permitindo, vão se afastando. Você está seguro, se você realmente ama Jesus Cristo, deixa eu falar, por que você iria se afastar dele? Por que você iria se afastar dele? Por que você vai negar alguém que você ama? Se você ama a Deus, não terá dificuldades em guardar os seus mandamentos. Então, gente, são dois tipos, fechando aqui a nossa aula para a gente orar. O primeiro deles é aquele que interpreta a Bíblia segundo o seu querer. E o segundo é aquele que permitiu a apostasia, o esfriar na fé. Esses dois grupos de pessoas, juntamente com os outros que nós discutimos, infelizmente, vão chegar lá na eternidade e vão dizer, vão ouvir, ainda que digam, mas eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz tanta coisa, eu fui professor, eu estava... Vai ouvir, não te conheço, não te conheço. Partai-vos, porque não é conhecer de conhecimento, é conhecer de intimidade com Deus. Quem tem uma vida de intimidade com Deus, esse não se afasta, não permite esfriar o coração. Que nós possamos viver essa intimidade com Deus. Vamos falar com Jesus. Você tem liberdade de deixar aí o seu pedido, de deixar uma palavra para que até mesmo nos ajude, nos direcione aqui nesse tempo de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus. Deus, nós queremos chegar até o fim, fiel ao Senhor. Deus amado, Deus amado, o próprio Paulo, ele dizia que ele tinha esse receio e ele lutava com isso constantemente, de ter pregado a muitos, mas de perder a salvação. Deus amado, eu clamo ao Senhor, Deus, porque eu quero sim pregar a Tua palavra, eu quero sim anunciar para este mundo, eu quero sim, Senhor, ser fiel à verdade. Mas Deus, acima de tudo isso, Deus, eu quero
chegar no grande dia e ouvir o Senhor falando para mim: servo bom e fiel, servo bom e fiel, entre no gozo, no descanso. Deus, isto que é o importante, é esta, a minha caminhada, Deus, durante toda a minha vida tem esse único objetivo de ouvir o Senhor dizendo: entre. Você caminhou comigo, você teve intimidade comigo, você permitiu que minha palavra te transformasse, nós fomos amigos. Eu quero ser amigo de Deus, quero ser íntimo, eu quero ser transformado todos os dias, transformado pela Tua palavra, e nunca deixar que o meu eu transforme a palavra, mas deixar que a palavra transforme o meu eu. Deus, que eu cresça, que o Senhor cresça e que o meu eu diminua todos os dias. Amém. Glória a Deus. Oro aqui, Senhor, por essas vidas que estão acompanhando esta live. Te abençoo, Josiel, obreiro do Senhor Jesus. Senhor Deus é contigo. Aleluia, Aimee. Deus te ama demais, Aimee. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração, viu, Aimee? Aleluia. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Aleluia, Jorge. Ser íntimo é buscar sempre caminhar com Deus fielmente. Amém. Vamos juntos, Jorge, um ajudando o outro. Isso é ser igreja. Eu te ajudo e você me ajuda. E o Espírito Santo nos ajuda e fielmente vamos caminhar até o fim. Isso é aliança. Isso é aliança, isso é ser igreja. Glória a Deus. Mas é tão triste quando as pessoas perdem a essência de ser igreja e as pessoas começam a só olhar defeitos nos homens, defeitos na igreja, e começam a querer a procurar uma outra igreja onde acha que não vai ter aquele defeito e vai encontrar outros, e isso vai trazendo apostasia. Mas ser igreja é um ajudando o outro, para que cheguemos ao final desse relacionamento com Deus. Relacionamento e comunhão é igual intimidade. Amém, amém, amém. Sim, Deus te abençoe, Luiz, que nós possamos ter mais dele, sempre mais de Deus e menos de nós. Deus te abençoe, Luiz, que essa semana seja uma semana de milagres. Pastor Wilson, meu amigo, meu discípulo amado, eu te abençoo mais uma vez. Eu oro, Deus, desta manhã também pelo nosso querido irmão José Soares. Deve fazer alguns exames no dia de hoje. Deus toca na vida dele, ó Deus, nós abençoamos que a sua saúde seja restaurada por completa, em nome de Jesus. Eu declaro sobre cada vida aqui, ó Deus, declaro sobre a vida da graça, que a sua essência, Senhor, transborde em mim, amém. A presença gloriosa do Espírito Santo. Um minutinho de adoração, só adore ao Senhor.
Enche agora, Senhor, este lugar do ambiente da glória. O ambiente que acontece um milagre, o ambiente que acontece um milagre. Um ambiente de milagres, de milagres, de milagres. Ambiente de milagres. Ambiente de milagres. Orihanalama shirikandarama. Orihanalama shirikandaramas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, você que acompanhou aqui pelo YouTube, pelo aplicativo, mais uma aula. 6º capítulo. 7º capítulo fala sobre o fundamento. Não perca na semana que vem.